Então, aula 15 do livro, não é a 15, né, desse livro, Seja Feliz Hoje. O livro Seja Feliz Hoje, Boa Noite. É a aula número 15 desse livro. O título é Libertação. Página 73. Tá bom? Se for chegando aí, a gente vai conversando. Então, a Joana começa falando aqui, né, da escravidão mais grave que a gente tem lutado ao longo da história de todos os tipos de escravidão. A escravidão do povo hebreu ao egípcio, a escravidão na Grécia, em que os médicos eram escravos. O que a gente conhece de medicina foi feita pelos escravos, eles que produziam a mumificação. E as técnicas de mumificação fez com que desenvolvesse o que a gente conhece de fisiologia humana. Mais no século XIII, século XIV, por aí, iniciou a escravidão racial, né? Que nenhuma época da história se desenvolveu a escravidão racial, que foi a escravidão contra o africano e contra o indígena. Então já não era mais, na época do povo hebreu, a escravidão era por dívida. Então o critério de escravizar era por dívida. Então, de acordo com a Bíblia, Talmud e outras obras que representam a história do povo hebreu, do povo judeu, se uma pessoa ficasse devendo a outra, a pessoa devedora se tornaria escrava, ela, os filhos e toda a sua descendência daí. Então os netos já nasceriam escravos e era por dívida. No entanto, a partir do século XIV, século XV, vai ser uma escravidão racial, por cor, por localização. Então quem vai ser escravo? A África, os africanos, que serão distribuídos na Europa e depois trazidos para a América. E aí, chegando na América, também algumas situações de escravidão do indígena. Então, a gente sempre, quando a gente fala em escravidão, e aí, claro, o Brasil é um país, é um dos últimos países a terminar com a escravidão. Então, a escravidão para a gente é muito conhecida. E a gente sempre associa escravidão com a escravidão do negro, exatamente por ser uma questão racial. E aí a gente vai ver que vai prolongar. Foi o último país a abolir a escravidão, depois vem a questão do racismo. Nós tivemos agora o último remanescente de escravidão brasileira, foi há pouco tempo, quando passou a ser obrigatória a assinatura da carteira da empregada doméstica. A empregada doméstica representava o último remanescente de escravidão no Brasil. Normalmente era negra, grande maioria absoluta. Ela não tinha carga horária, ela chegava e tinha um quartinho de empregado na casa da patroa. Nós chegamos a morar em alguns apartamentos alugados em Vitória, que tinha um quartinho da empregada. Então, assim, é uma coisa desumana. É 1,5 m por 2. Era a cama da pessoa mais uns 50 centímetros. Era isso o quarto da empregada. O banheiro da empregada, você tinha que tomar banho em cima do vaso sanitário. Então, assim, uma coisa bem desumana. Isso um apartamento classe média. Então, carga horária, férias, carteira assinada, fundo de garantia da empregada doméstica foi, na verdade, acabar com o último remanescente de escravidão no Brasil. Então, quando a gente fala em escravidão, a gente sempre coloca o seguinte, aquele processo judaico do maniqueísmo. O escravista é o vilão e o escravizado é a vítima. No Brasil, o escravista é o branco e o escravizado é o negro, criando uma distância entre os dois grupos. Nos Estados Unidos também, em boa parte do mundo, sobretudo na América, essa questão racial. A proposta da Joana é a gente avançar um pouco mais, é a gente localizar o escravista e a vítima dentro de nós mesmos. Né? Até porque, de acordo com o princípio da reencarnação,
um branco hoje vai nascer negro, o negro hoje vai nascer branco. Então essa questão racial passa a ser secundária. Também, então a ideia não é escravidão econômica, não é escravidão racial, é uma escravidão do ser para com ele mesmo. E aí, parafraseando o professor Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido, ele vai dizer que o opressor e o oprimido estão dentro da mesma pessoa. Quem lê a obra, imagina que o Paulo Freire vai falar, que ele é marxista, numa linguagem que o opressor é a classe dominante e o oprimido é a classe dominada. Ele vai dizer que o opressor e o oprimido estão dentro de nós mesmos. E a proposta da Joana é algo parecido. Então ela vai falar da escravidão. Há uma escravidão muito mais grave que aquela de natureza política, social, racial, acrescento eu, que impede a faculdade de ir e vir, de comunicar com as demais pessoas e fruir os direitos humanos em plena liberdade. Essa escravidão que ela se refere é silenciosa e perversa, castiga de maneira inclemente as suas vítimas e dilacera-lhes os sentimentos, enquanto rouba-lhes a paz. Então esse escravizador, ele é silencioso, perverso, ele é inclemente, ele dilacera os sentimentos e rouba a paz. Então a gente quer imaginar o escravizador fora, né, que é o que a gente tem feito. Né, a proposta maniqueísta, né, do demônio, por exemplo, da encarnação do mal lá fora. Quando alguém me pergunta sobre demônio e eu digo que não acredito na existência do demônio, aí a pessoa fala, então você não acredita na existência de Deus? Eu digo, eu acredito na existência de Deus, eu não acredito na existência do demônio. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então a ideia de você escravizar, de você demonizar, de você colocar o outro como vilão é uma coisa realmente muito complicada para a maturidade psicológica. Isso representa, na verdade, uma covardia moral quando nós não queremos assumir as nossas próprias atitudes e as consequências delas. Aí ela, continuando com esse tipo de escravizador, tanto fustiga o ser poderoso, enquanto aquele que se vê atirado em situações da dependência do alheio socorro. Não raro, apresenta-se na criatura gentil e amável para com os estranhos, que se transforma em tirano doméstico, responsável por graves e molestas condutas. Esse escravista é o apego às coisas e pessoas, paixão detestável que se deriva do egoísmo infeliz. Então, o escravista não é uma pessoa, é o apego. É isso que ele que é o nosso escravista. O apego que nos escraviza. Não é uma pessoa, não está lá fora, está dentro. Aí é muito mais difícil, porque combater o racismo lá fora não é difícil, não é impossível. Mas agora, dentro da gente é outra ideia, né? outra questão. Então o apego é o escravista. Ponto central aí, o apego. Equivocadamente, o indivíduo que lhe sofre a constrição, né, que ele constrange, acredita que a posse proporciona-lhe situação de privilégio e passa a lutar para amealhar avidamente tudo quanto se lhe encontra ao alcance. Então, a vítima do escravista apego, primeira coisa que o apego faz com a pessoa, ele cria na pessoa um processo de fascinação. Então, a pessoa fascinada, quando a pessoa fica fascinada, ela já está dominada pelo apego. Ela já é escrava do apego. E aí, o que o apego faz com ela? O apego faz com que ela pense que ela precisa possuir. Quanto mais ela possuir, mais poder ela vai ter, mais liberdade ela vai ter, mais saúde ela vai ter.
né? Ah, eu tenho que possuir porque eu vou ter um plano de saúde. Sim. E tem que ser um plano de saúde caro. Porque eu não quero morrer no corredor do hospital do SUS. Então, se eu não tiver um plano de saúde, eu não consigo ser feliz, eu não vou viver. Então, eu preciso ter, e para eu pagar um plano de saúde de quase R$1.000 a mensalidade, eu tenho que possuir, eu tenho que trabalhar. Uma outra opção para ter a minha saúde é eu acumular um patrimônio de dinheiro, porque aí a hora que eu precisar, eu posso lançar a mão desse dinheiro. Mas veja que situação, ou eu tenho um bom plano de saúde, ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho os dois, porque vai que o plano de saúde na hora me nega o tratamento, que também acontece. Então eu tenho que acumular dinheiro. E como acumular dinheiro no mundo capitalista que nos estimula o consumo? Nós tínhamos a greve dos caminhoneiros, que era uma proposta de baixar o preço do combustível. Todo mundo apoiou, a população apoiou a greve dos caminhoneiros. Mas aí começou a faltar as coisas. Começou a faltar gasolina para poder levar o filho na escola. Começou a faltar gás de cozinha para fazer a comida. Então aí os postos de gasolina abriram o estoque deles e subiram o preço. Um posto aqui de Guarapari chegou a vender gasolina a R$ 9,80 o litro. E a TV Gazeta caiu em cima, na hora o posto reduziu. Eu abasteci num posto na Praia do Morro, com o próprio nome do bairro, inclusive, que estava R$ 6,00. Eu tirei a nota fiscal e postei no Facebook para comprovar o abuso econômico. Quer dizer, como é que você consegue acumular num mundo que te joga nessa situação? Porque a alta do combustível fez o caminhoneiro parar, o caminhoneiro parando provocou a falta de combustível e aí subiu mais o combustível. Aí foi feito um acordo. O óleo diesel baixou, mas a gasolina subiu para compensar o óleo diesel. Então eu pagava R$ 3,82, R$ 3,80 no litro de gasolina lá em Vitória, eu abasteço lá por causa do preço. Hoje é R$ 4,40, R$ 4,50. Aqui em Guarapari está R$ 4,70, R$ 4,80. Como é que você vai juntar dinheiro numa situação dessa? Então, as propagandas apelativas, fazendo comprar de qualquer jeito, né? Eu estive em Petrópolis passeando com os meus pais e fomos passear na Rua Tereza. Aí o pai falou comigo: você é resistente de andar isso aqui e não comprar nada, né? Vamos comprar uma touquinha para minha careca no frio. Mas só comprei a touquinha. Mas assim, é sedução ali a Rua Tereza, você vê aquelas coisas maravilhosas, a vitrine, o apelo, agora dia dos namorados. Então, estavam na rua cercando a gente. Aquilo que a gente viu em Manaus, Jailson, não é só Manaus, não, agora está espalhado. As pessoas, os vendedores já ficam na calçada, porque com a crise as pessoas não têm dinheiro. Então o vendedor ele não fica mais dentro da loja esperando, ele vai para a calçada te assediar, e é realmente um assédio. E por que o vendedor precisa disso? Porque o vendedor precisa ganhar a comissão, precisa ter o salário dele, ele precisa possuir. Possuir para quê? Para consumir. Então como é que você vai guardar se a proposta é ganhar para consumir? O capitalismo só funciona se você ganhar e consumir. Por que o país para quando tem crise? Porque você para de ganhar, então você para de consumir. Ou a pessoa para de comprar roupa, aí o vendedor para de vender. Aí ele é demitido. Ele sendo demitido, ele para de comprar também. E a pessoa que vende para ele também é demitida, que também para de comprar. Então é um ciclo vicioso que só vai complicando o processo. Por outro lado, quando o governo está bem, já tivemos isso há pouco tempo atrás no Brasil, e aí todo mundo compra televisão, reforma a casa, aí a inflação sobe, você está consumindo demais. Então, esse é um processo que não tem como você. Então, mais o escravo do apego, ele tem a fascinação, ele está fascinado pelo apego e ele tem a ilusão de que ele precisa possuir. Se ele possuir, ele vai ser feliz. Então, ele precisa ter carro, ele precisa ter televisão de última geração, ele precisa ter a casa própria, porque se ele ficar desempregado, como é que ele vai pagar o aluguel? Ele precisa ter o plano de saúde, né? E aí, imagina, por exemplo, uma família igual a nossa, a minha e da Jailza, que a gente teve 5 filhos. Como é que nós vamos fazer plano de saúde para 7 pessoas? Só se eu for juiz de direito, que ganha
um auxílio moradia de 7 mil, um auxílio para o filho. Aí o juiz de direito ele consegue ter, porque quem paga é o Estado, quem paga somos nós. Mas como eu não sou juiz de direito, eu não sou deputado, então como é que nós vamos pagar plano de saúde para 7 pessoas? 5 crianças, mais eu e ela. E aí o plano de saúde é o seguinte, quanto mais velho você fica, mais caro vai ficando. Então o meu plano de saúde hoje com 54, ele é infinitamente mais caro do que o plano de saúde do Vitor Hugo, que está com 20, por exemplo. Então, aí quer dizer, só que quanto mais eu envelheço, menos eu ganho. Chega uma parte da idade que ela passa a não ser mais, ela não sobe mais, começa a cair. E mais o plano de saúde sobe. E aí o escravo tem que dar conta disso. Então, ele entende que ele precisa possuir, né? Porque a posse, ele acredita nisso. O escravizador, que é ideológico, coloca para ele que a posse vai fazer com que ele tenha situação de privilégio. Então tira da gente a ideia da igualdade, a ideia de olhar o outro com compaixão. A gente quer ter privilégio. Então assim, eu preciso ter o carro de 300 mil, mas o outro não pode ter, não importa, eu tenho que ter, o outro não importa. Então a ideia de você ter o que o outro não tem, é o que o sistema nos mostra. E aí a gente passa a lutar para amealhar avidamente tudo quanto lhe encontra ao nosso alcance, a qualquer preço. A gente vende um amigo, um casamento por interesse. Eu estava um dia desse conversando com uma pessoa da família e a gente estava relatando sobre a morte de um ente querido, né, de uma pessoa querida. E aí a pessoa que estava do outro lado disse assim: e vocês receberam o DPVAT? Do nada. DPVAT? Porque eu dou um dinheiro bom. Então, assim, diante da morte, para ele, o mais importante era ter recebido o seguro DPVAT. E então, assim, é isso, só para a gente perceber como é que é esse processo da escravização. Então, nos tornamos escravos desse senhor, né? Ele é o senhor, o apego, ele é o escravizador. E aí a gente, o que acontece? Nós, escravos, a Joana disse, faz-se avaro, e ouvida-se dos comezinhos sentimentos da solidariedade, a gente perde o sentimento da solidariedade, que se encarrega de multiplicar os bens, porque através da sua ação, quanto mais reparte, mais possui. Isso é o princípio da solidariedade. Qual é o princípio da solidariedade? Quanto mais eu divido, mais eu possuo. Só que o escravo do apego, ele sai fora desse princípio. Para ele quanto mais eu possuo, um dia eu posso dividir. Mas não é quanto mais eu distribuo, mais eu possuo. Se eu distribuir, eu não vou possuir. E aí é estranho, porque aí bate de frente com aquele princípio de Jesus no encontro com o moço rico. O que é que Jesus fala para o moço rico? Vende tudo e me segue. Vende tudo que você tem e distribui com os pobres. Então a proposta de Jesus é distribuir, é desapegar. Olha como é que Jesus combate o apego. Vende tudo que você tem. Então se liberta disso. E é claro, tem toda uma profundidade aí, o que eu tenho, porque também tem uma questão, todos esses bens que a gente amealha, ele não é nosso também. A gente não possui ele. A gente tem a ilusão de possuir, mas distribui. Então a proposta de Jesus é distribuir. E a proposta capitalista, a proposta do senhor apego é acumular. É diferente, né? Uma coisa é distribuir, a outra coisa é acumular, é o contrário. Então está na contramão da proposta cristã. E aí a gente vê as instituições religiosas sem colocar rótulo, todas elas, sem exceção, segmentos da instituição religiosa querendo acumular. Quer dizer, Jesus pede para distribuir.
Como é que é isso? Instituições que se dizem a serviço de Jesus. Eu sei que na mente de cada um de nós passou a igreja evangélica, passou a igreja católica por causa do Vaticano. Mas uma vez eu fui numa instituição espírita e eu estava precisando adquirir o terreno para construir a sede própria e o cara desconfiou disso. Ele nem quis me receber. E um patrimônio, eles têm uma renda de 30 mil reais por mês. Eles têm um patrimônio de mais de 1 bilhão, não, 1 milhão, naquela época era 1 milhão, hoje deve ser mais. Na época, mais de 1 milhão de reais ocioso, né? Mas se ele der isso para a gente, construir a nossa casa espírita, como é que eles vão ficar? É essa ideia, né, do apego numa instituição que está a serviço de Jesus. Né? A casa parece um lugar fantasma, são tanto cômodos, tudo escuro, muito grande e vazio de coração, vazio de alma. Então a gente não precisa falar dos pastores que enriquecem levianamente à custa do dízimo dos fiéis ignorantes. Não precisamos criticar a Igreja Católica em função do Vaticano, mas a gente pode olhar para o próprio pé, para a própria, e ver a fragilidade, né, do espiritismo, do budismo, enfim, as pessoas são pessoas. A instituição é formada de pessoas, então ela tende a repetir o erro das pessoas. E aí a proposta de Jesus é o distribuir. Veja, o que é que Jesus tinha de patrimônio? Onde era a igreja de Jesus? Jesus dizia que ele não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. A igreja dele era o mundo, ele saía andando e as pessoas iam atrás. E aí começar a construir um templo. Agora a gente está para começar a construção da nossa sede própria. Precisa de dinheiro. E aí às vezes as pessoas ficam nervosas, precisamos de uma sede própria, porque a gente funciona bem aqui. Mas e amanhã, como é que vai ser? Então assim, é como se a gente se comportasse materialmente. É como se não tivesse aí a presença de Deus numa casa que teria que ser a casa de Deus por princípio. Uma casa teria que seguir Jesus por princípio. Então são incoerência, né? E aí a Joana fala aqui, ó, o que é que o escravo do Senhor apego faz? Sempre temendo o futuro, supõe que o acúmulo de moedas ou de quaisquer outros objetos, incluindo os de valor contábil, faculta-lhe segurança, com total esquecimento de que se encontra em um mundo transitório, em que a relatividade e a incerteza predominam e alteram as mais meticulosas programações. Então, a gente precisa acumular moeda, acumular objeto. As nossas casas, é tanta tranqueira, tanta coisa que a gente não precisa, que é um absurdo. Então, a gente vai com o tempo amadurecendo, né? Eu me lembro que a gente vai passear, vai em viagem, é tanta lembrança que a pessoa não vai fazer nada com aquilo, sabe? Aqueles amigos X de final do ano que dá um troço, você nunca vai usar, sabe? Roupas, é uma bobagem, é um absurdo. E aí você faz aquela carinha de gratidão quando você recebe, e depois você pensa, o que eu vou fazer com isso? Aí você joga no fundo da gaveta, fica lá até apodrecer, se a coisa for perecível. Se não apodrecer, fica lá, vai ficando, só vai enchendo, aí você compra outro guarda-roupa, aí vai enchendo, vai comprando outro armário, e não há armário que aguente a casa, né? Eu me lembro que nós tínhamos lá em casa a biblioteca, e eu era compulsivo por consumir livros, por comprar livros. Todo mês eu comprava 2 a 3 livros no mínimo. 3 livros por mês, em um ano 36 livros. Em 10 anos, 360 livros. Então, chegou uma época que eu tinha mais de 3 mil livros. Então, o que aconteceu? Os livros não cabiam mais na sala. E aí os livros começaram a invadir a cozinha, começaram a entrar para o meu quarto. E já eu dizia, aqui no quarto não pode entrar livro não. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com esses livros? E livros caros que, né? E eu pensei, livros que alguns eu não tinha nem lido, não tinha nem aberto, né? Clássicos da literatura.
E aí eu pensei, vou doar. Mas olha só, doar para quem? O senhor posse, ele também exige, vou doar para quem? Eu pensei, vou doar para a Biblioteca Pública de Guarapari. E aí fui na biblioteca e vi que o cuidado com os livros era péssimo, não tinha funcionado direito, inclusive ela foi desativada, o livro foi jogado fora, para ter ideia como é que é o descaso público. E eu disse, não vou doar não, porque são meus livros, né? São com tanto carinho. E aí eu doei eles para a biblioteca da faculdade. Que aí a faculdade, quem ganhou com isso foi a faculdade, que ela deixou de comprar. Mas em compensação ela empresta livro para a comunidade. Então aí levei aquela caixa de livro. E o pessoal da bibliotecária ficou encantada comigo. Poxa, que desapego. Me fez sentir a pessoa mais generosa do mundo, né? Ou então assim, eu falei, vou guardar só os livros que eu uso. Mesmo livros espíritas. Romance, já li? Vai embora. Esse eu não li, mas também não vou ler, vai embora. Então vai ficar o quê? A obra de Kardec, a obra da Joana, os livros do Emmanuel, e pronto. E o resto eu fui doando, André Luiz, até André Luiz eu fui doando, porque eu já tinha lido, né? Nosso Lar, Missionário da Luz, Mensageiro, fui doando. E aí deu uma esvaziada, mas agora já está enchendo de novo. Daqui a um tempo a gente vai ter que fazer outra limpeza. Então você quer acumular objeto. E olha que livro não é tranqueiro, mas tem tranqueira. Você não usa para nada. A estátua de não sei o que, o elefantinho de não sei o que, o elefante com o bumbum virado do seu lado, não sei para lá, sabe? Uns negócios totalmente sem noção, que não tem nenhum significado para a gente, né? Eu tenho em casa, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequenininha, que a minha mãe ganhou da minha avó e que me deu. Então ela tem um significado emocional para mim, então ela está ali por isso, mas às vezes não tem significado e fica ali, né? Talvez já não vai ter significado para Jair, já não teve para Jair, já tem, mas não vai ter para os nossos filhos. Então o dia que eu morrer, você tem que doar aquela estatuazinha para alguém, porque não tem significado emocional. E aí a gente vai acumulando tranqueira dentro de casa, dinheiro, e ela disse, incluindo valor contábil. Você às vezes não tem dinheiro, mas você tem passivo, você tem ativo, vamos dizer assim. Você tem tantos terrenos, casas, né? E é tentador. Eu falei, Jair, vamos comprar um apartamento pra gente, no centro da cidade. Falei, pera, estamos ficando velho, e daqui a pouquinho vamos ter carro mais, então apartamentinho no centro, desce de elevador, vai na praia a pé, volta a pé, vai no banco, tudo ali pertinho. E o centro de Guarapari é para velho mesmo, então estamos ficando velho, vamos comprar. Aí ela falou, a gente compra financiado, não vamos nem sentir. Aí ela falou, mas a gente vai ter mais uma coisa para esquentar a nossa cabeça. Aí já tem a nossa casa, para que não vamos comprar mais um apartamento? É verdade, né? Vou deixar para o filho que vai trabalhar para poder comprar o dele. Eu trabalhei para comprar, né? Nós trabalhamos para comprar o nosso. Então, não vamos ter. Mas é tão difícil tomar essa decisão, provavelmente a outra pessoa compraria, né? Então, afinal, é chique você ter um apartamento em Guarapari. Aí vem o argumento, você comprar um apartamento no centro, no verão você pode alugar para ganhar dinheiro. E é dinheiro para quê? Para comprar outro apartamento? E aí a gente vai se perdendo nessa busca louca. E a gente fica querendo acumular isso, esquecendo que o mundo é transitório. Então eu vou comprar um apartamento para eu passar a velhice, talvez eu não fique velho. Né? Eu tenho uma pessoa da família que morava no quintal da sogra. Morou a vida inteira no quintal da sogra. Então o sonho dele era ter a casa dele. Casa dele, onde ele pudesse mandar, onde a sogra não ficaria vigiando. E ele, depois de anos, né, quase aposentando, então, aliás, ele aposentando, ele pegou o dinheiro da aposentadoria e comprou a casa. E disse, agora eu vou ter a minha casa. E aí ele mandou preparar a casa, reformar, para a casa ficar dos sonhos dele. E faltando 2 dias para ele mudar para casa, ele faleceu. Então assim, a gente esquece disso. E o Evangelho fala disso. Fala disso. Lembra daquele homem que diz assim, dorme, homem, os silos estão cheios, você não terá mais nenhum problema. Aí Jesus diz assim, tolo esse homem, não sabe ele que essa noite
Deus lhe pedirá a alma, que valerá o que ele acumulou nos silos. E o homem diz, os silos estão cheios, eu tive que alugar silos alheios para poder guardar a minha produção. Mas aí Jesus diz, o que isso vai valer quando for chamada a alma? Então, o senhor apego, ele faz a gente ficar iludido, achando que o mundo é eterno, que a gente não vai morrer. Então vamos comprar uma casa, vamos comprar mais um carro, agora vamos comprar uma casa na praia. E se eu morrer, como é que vai ficar isso? Vai virar motivo de briga dos filhos. Vou criar filhos ociosos, que não vão querer trabalhar. Filhos que vão ficar de olho grande no patrimônio dos pais. Quantos pacientes que eu atendo no consultório, filhos que ficam calculando a morte do pai, que desejam a morte do pai. É claro que eles não assumem isso, porque uma das características do apego é iludir. Então eles chegam, mamãe, assim, mas quando mamãe morrer, eu não sei o que eu vou fazer com a casa de Guarapari, o apartamento do Rio, e não sei o que. Aí eu digo assim, então você está desejando a morte da sua mãe, é isso? Não, de jeito nenhum. Você já está fazendo cálculo com o patrimônio dela, você está dizendo que ela não vai, você quer que ela morra. Então se a pessoa nem se dá conta que ela está desejando a morte do próprio pai e da própria mãe. Uma vez, uma pessoa me procurou dizendo assim, eu sofro de bullying familiar. Aí eu disse, como é que é isso? Eu nunca ouvi falar. Ele falou, vou te explicar. Meu pai é muito rico, tem vários imóveis. Minha mãe é muito rica. E eles não me deram nada. Só que é um homem de 50 anos. Aí eu disse, mas por que eles tinham que dar a você? Porque são meus pais. Mas eles não morreram ainda. Herança é espólio. Herança é de gente morta. Você quer herdar dos seus pais vivos ou você quer que eles morram? Qual dos dois você quer? E ele ficou assim. O apartamento que ele mora é da mãe, é do pai. O pai deu o apartamento para ele morar. Ele acha isso pouco, ele quer que passe o nome dele. O carro importado, caro, é da mãe. A mãe deu o carro e dá gasolina para ele rodar com o carro. Mas ele sofre de bullying familiar, ele queria mais, ele quer mais. Isso é muito pouco. Afinal, o pai é rico. Mas é o pai que é rico, não é ele. Né? O pai conquistou. E ele sabe que o pai era pobre e enriqueceu com o trabalho. Então não é ele. Então olha o que a gente acaba formando em torno de nós. Ele falou, Luiz, meu pai tem mais de 50 imóveis. Se ele me desse 5 imóveis desses 50 que tem, eu não precisaria trabalhar na minha vida. Aí eu disse a ele, mas o seu pai trabalhou para comprar esses 50. E depois, qual o benefício de você não trabalhar? Se ele é seu pai, ele quer que você trabalhe. Se fosse eu, ia desejar que você trabalhasse. Então é estranho você querer não trabalhar. Ninguém pode ficar improdutivo. Você tem que produzir. O arroz que você come, alguém plantou ele e colheu com dificuldade. O pão que você come, alguém amassou, alguém produziu o trigo, amassou, fez o pão, assou. Como é que você pode viver sem fazer nada? Mas, né? Então é esse de filho que a gente cria, né? Quando a gente é escravo do senhor apego. A situação invejável de hoje, diz a Joana de Ângeles, se modifica sem aviso prévio e o destaque de agora se converte em padecimento logo mais. Até vou falar aqui um pouco do pessoal que está assistindo aqui, para vocês poderem acompanhar aí, para a gente não ficar, já que é um curso que participa online também, viu gente? Vou falar de vocês aqui pro pessoal. Então, quem está aqui presente, né? Vanderlei Campbell, Adriana Cavalcante, mora em Recife, Pernambuco, Gabriel Salatiel, Fábio de Almeida, Marília Rocha, Marília Rocha da família Sampaio, nossa querida Marília, amiga, Ana Maria Silva, a Rita Freitas está dizendo olá, olá Rita, Liliana Berto, estou dando uma cena para você, gente, Claudete Saraiva,
Alaide Catarina Bezerra, Camila Siegrist, lá da Suíça, de Zurique, Alaide Catarina, ok, Maria Rocha está mandando um aceno para a gente aqui, Inácia Souza, nossa, quanta gente, Mary Benezes, opa, deixa eu voltar aqui, esse negocinho aqui é meio sensível, gente, fica tremendo, mas já eu tiro o dedo daqui para acalmar, só para poder, vamos lá, quem mais, Rosângela Sena Ferraz, Iliana Siqueira, Iliana Siqueira é de, foi a Iliana de Pernambuco, Rodrigo Leal, Rodrigo foi meu aluno, lá de Vitória, Ivanise Dionísio, Ivanise, Rosana Tavares, olá amigo, boa tarde, está dizendo Ivanise, boa tarde Ivanise, Paulinha Jericoara, Ruth Virgínia, Regina Rodrigues, quanta gente, né? Leandro Costa, Ivana Santos de Nova York, olá, aqui de New York, abraço Ivana. Ivana está sempre estudando Joana com a gente. Acenando aí para você, viu Joana? Viu Ivana? Shellac Cofone, esse não conheço nome diferente. Wagner Marques, alô Wagner. Ivana está dizendo, minimalismo agora é moda, é verdade, Ivana. Vamos falar do minimalismo agora, vamos falar do minimalismo. Nath Água, eu gosto do minimalismo, estou tentando aqui convencer a dona Jaísa para o minimalismo. Rita de Cássia Costa, Estael ela é de Astolfo Dutra, né Estael? Estarei aí em julho da Semana Espírita. É maravilhoso esclarecimento, muito bom te ouvir. Obrigado, Estael, você também é muito querida. A Marília Rocha está dizendo, Jesus disse, vende tudo, mas será que tudo perder coisa, carro, viver à custa de quem? Muito boa, Marília. Não se deve pensar no futuro, na velhice. Vamos conversar isso aqui, por isso que é bom participar. Né? Na velhice, para não ser um fardo para a sociedade, estou de acordo. E que mais uma sociedade? Né? Cadê? Estou de acordo com a caridade, aplicar a máxima do Cristo, que a tua mão direita não veja o que a tua esquerda dá. Quando der, sem ostentação é sem humilhar. Muito bem. Vamos discutir essa questão aqui patrimonial, né? Ivan está dizendo, Inácia Souza está dizendo, olá, tudo bem para vocês aqui de repouso com a coluna doendo, assistindo. Vamos vibrar, Inácia, a sua recuperação aí, tá bom, minha amiga? Abraço, querida, está dizendo a Ivana. E a Patrícia Costa. Ah lá, olha só quem está aqui, Jair, a Patrícia Costa. Acho que a Patrícia é de São Paulo, vamos ver, não sei. Vamos discutir aqui a questão da Marília, gente. A questão do minimalismo, da Ivana, e a questão da Marília. Marília Rosca está dizendo, Jesus vende tudo que tem. Isso aí. Hein, Marília? Vamos conversar um pouco sobre isso aí. Quando Jesus disse, vende tudo que tem, primeiro, a gente tem que vender o que a gente tem. Então ele não disse para a gente vender o carro, a casa, a roupa, porque isso a gente não tem, Marília. Né? O Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem uma mensagem que ele fala assim, tens cuidado com o que é dos outros e não tens cuidado do que é seu. Não, tens cuidado do que não te pertence e não tens cuidado com o que te pertence. O que é que me pertence? A minha paz interior. Isso é meu. As aquisições intelectuais é inalienável, é meu. A mágoa é minha. A culpa é minha. O ódio é meu. A alegria é minha. A compaixão é minha. É isso que Jesus disse para a gente vender. Vende compaixão. Vende alegria. Vende o que você teve aprendizado intelectual. Vende tudo que você tem. E ele fala assim, mas vender a gente pensa que é em troca de dinheiro. Ele fala, e distribua com os pobres. Então, existem pessoas pobres de alegria, pobres de abraço, pobres de atenção. Então, quando ele fala vender, não é vender o nosso patrimônio material. E quando a gente fala desapegar, Marília, não quer dizer não ter.
Existem pessoas que são apegadas sem terem. São os invejosos. Os invejosos têm apego ao que é do outro. São escravos do que eles não têm. E existem pessoas que possuem e que não são escravos. Nós temos um empresário, o maior empresário da construção civil, se não um dos maiores aqui de Guarapari. Ele é espírita, ele construiu a maioria dos prédios da Praia do Morro. Um dia, conversando com um funcionário dele, ex-funcionário dele, ele falou comigo: o seu fulano de tal, não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou, embora eu pudesse dizer, o seu fulano de tal, Aloysio, quem trabalha com ele nunca comeu comida fria, porque ele fornece marmita quente e ele não desconta no vale-refeição. O vale-refeição, ele diz assim, é para você comprar comida para sua família. Aqui no trabalho, quem compra comida sou eu. Empregado do seu... E a pessoa, não, olha só, ele falou para mim que ele nem sabe que eu sou amigo dessa pessoa. Empregado do seu fulano de tal, seu Aloysio, todos eles têm casa. Porque aquela música do Zé Geraldo, né? Que o cara constrói a casa dos outros, mas ele não tem casa. Né? Não, todos os funcionários dele têm casa própria. Se não tem, ele ajuda a construir. Essa pessoa, Mário, ela anda de chinelo de dedo na praia, de bermuda simples. O filho dela, na época do Kardec, a gente precisava de construir o Bezerra de Menezes, a gente pedia saco de cimento, ele doava uma caminhonete de 10, 15, 20 sacos de cimento. Quem entregava o saco de cimento era o filho. O filho, adolescente, carregando o saco de cimento na cabeça. Olha a educação que ele deu para os filhos dele. Com certeza. Todos hoje homens de bem, mulheres de bem. Hoje tudo adulto, ele tem neto. Mas eu vi os meninos crescerem. Olha a educação que ele deu. Ele nunca foi sequestrado. Uma pessoa rica. Não vou dizer o nome, que é para não colocar em evidência na vida. Mas ele nunca sofreu sequestro. Sabe por quê? Totalmente desapegado. Aquela fala simples, mineira de roça, acolhe todo mundo, conversa, anda no meio dos empregados. Então, o problema do apego não está em possuir, está em apego ao que você possui ou até ao que não possui. É colocar a necessidade de possuir em primeiro lugar. Então, a preocupação, a Marília tem razão de cobrar essa reflexão. A preocupação com a previdência está lá no Livro dos Espíritos. É necessário. Eu não posso criar uma despesa maior do que devo para os meus filhos. Uma preocupação para o outro. Para o outro. Então, eu entendo o seguinte, quando eu morrer, pode me jogar numa cova rasa. O pai da Jair dizia assim, me joga no mar. Para mim, não tem problema nenhum. Mas a família não pensa assim. Então, tem que ter uma condição mínima para que, pelo menos, o meu corpo possa enterrar. Porque senão eu vou deixar para o outro fazer isso. Então, eu tenho que ter, né? Uma vez uma pessoa desencarnou e aí fui conversar com a viúva e falei, está tudo pago. Há 20 anos ele paga o plano funerário. E a pessoa falou comigo, quando eu morrer, Luiz, não vai dar despesa para ninguém, está tudo pago. Então, essa previdência é necessária, mas com cuidado, porque eu, né? Primeiro que eu não sei se eu vou conseguir pagar o plano todo, né? E aí, ter uma casa, ter uma condição de velhice saudável é necessário, tudo bem. O que eu não posso é colocar isso acima do outro, acima da minha saúde. Eu vou perder minha saúde para ter uma velhice saudável? Faz sentido. Né? O Dalai Lama, ele fala assim, o ser humano de hoje é muito estranho. Ele gasta a sua saúde para acumular. Depois ele gasta o que ele acumulou para recuperar a saúde. Então é uma reflexão muito interessante. E a gente tem exemplos, eu falei aí do mau exemplo da religião, mas a gente tem bons exemplos. O exemplo do Papa Francisco, por exemplo. É um Papa que adotou o nome Francisco por causa da pobreza, que abriu mão da roupa do papado, que abriu mão do anel de ostentação, né? Um homem simples. Então a grande questão não é possuir, é ser escravo da posse, né? Quando a posse se torna o nosso senhor.
O apego se torna nosso Senhor. Você pode ter pouco e ser apegado ao pouco. Sim, pode ser apegado ao pouco. Tem pessoa que fica um desespero, que uma senhora disse que tinha um senhor que só tinha ele e a esposa, tinha uma casinha, e aí a esposa desencarnou. E ele dependia dela para tudo. Ela dava comida na mão dele, dava toalha para ele tomar banho, era como se fosse uma escrava dele, e ele dependia dela como uma criança. E aí a esposa faleceu, e ficou ele sozinho. Aí ele começou, aí não se alimentava direito, começou a beber muito, porque não suportava, não estava conseguindo lidar com o luto, e então adoeceu. A grande luta para tirar ele dentro de casa, teve que tirar força, porque o medo dele era ir embora e perder a casa. Uma casinha, um barraquinho, que custa, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, e ele naquela luta ali. Aí conseguiram levá-lo para o hospital, e realmente parece que ele estava prevendo. E aí lá no hospital ele acabou desencarnando. E aí aquela casinha que ele se apegou tanto vai ficar para quem? Não tem filho? Aí vai vir aquele monte de irmão, sobrinho, que aparece parente do nada numa hora dessa. Eles não existem, mas quando a pessoa morre, eles brotam não sei de onde, né? Para poder dar ali, quer dizer, esse é o problema. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. E a Ivana, ela fala do minimalismo. Né? Para quem não conhece, qual é a proposta minimalista? A proposta minimalista é a proposta de você possuir o mínimo possível. O minimalista, o quarto minimalista é guarda-roupa e cama. E só. Então nada de enfeitinho, né? E agora a gente vai ficando velho, vai caindo algumas manias, né? Minha mania agora é porta-retrato. Eu quero colocar um porta-retrato com o neto, com o filho. Aí eu já estou olhando, não tem mais lugar para colocar um porta-retrato em casa, né? Então, assim, são tranqueiras que a gente vai adquirindo. O minimalista não tem nada disso. É guarda-roupa e a cama. Na sala, a mesa, o jogo de sofá, se for o caso, ou senta no chão. Na copa, a mesa. Então, assim, não tem tranqueira. Não tem inventação de moda, tapete, não sei o quê, e quadro disso, e quadro daquilo, e aparelho disso, e aparelho daquilo. Então, é a proposta minimalista, que é muito legal. É muito legal. Hein? De roupa também, né? O Etienne, meu amigo, até vou citar, porque ele é famoso por isso. Etienne, todas as camisas que ele compra são brancas e sem estampa. Todas. E todas as calças que ele tem são calças jeans azul. Então, assim, parece que ele está sempre com a mesma roupa. A gente nunca sabe quantas ele tem, porque ele só compra daquele jeito. Então, não tem negócio com ele. Vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Então, o Etienne é um minimalista sem o saber. A situação invejável de hoje se modifica sem aviso prévio. Tudo bem, do que já falei. De igual maneira, a desdita e o desespero, de certo momento, transformam-se em júbilo e tranquilidade logo mais. Isso é muito legal. Olha só, a situação invejável de hoje, amanhã pode ser padecimento. A situação de sofrimento, de desespero de hoje, amanhã pode ser tranquilidade. Que coisa louca isso, né? Que coisa louca. Né? Meu filho, por exemplo, a pessoa fala: ai, Luiz, o meu filho morre, não morre no hospital, eu estou aflita e tal, o que é que eu vou fazer? Aí, de repente, aquele filho se recupera e a família fica mais unida. Né? Aí, Luiz, o meu filho passou no vestibular, está fazendo medicina, e esse filho nunca mais volta. A alegria do curso de medicina hoje é a solidão de amanhã. Medicina, eu estou dando um exemplo. Sim. Né? O filho prosperou no comércio, meu filho está se tornando um grande comerciante, ele agora aumentou o número de lojas, que alegria! Amanhã esse filho bota esses pais no asilo, porque não vai ter tempo de cuidar deles. Então é muito, muito interessante essa fala dela aqui. Olha só, gente, a situação invejável de hoje pode ser o padecimento de logo mais. Ela quer dizer logo mais, pode ser amanhã literalmente. Uhum. E a situação de sofrimento de hoje pode ser tranquilidade, de desespero. Ela fala, a situação de desespero de hoje
pode ser tranquilidade logo mais. Então, esse nosso olhar é sobre o mundo como se ele fosse único, como se ele fosse real, como se ele fosse definitivo, é que dificulta o nosso olhar. É o que demonstra que somos escravos do Senhor apego. E a vida, ela é tão rápida, né? Isso. É uma mudança constante, gente. O hoje já não é... Passa muito rápido a impermanência. A impermanência. E nós não damos atenção a ela. Não damos. No Brasil, nós tivemos uma prova cabal de impermanência, de situação fluida, de imaterialidade. O governo do Fernando Collor de Mello. Quem achava... Eu lembro daquela frase: a caderneta de poupança é a aplicação mais segura. Você vê que nem usa isso mais na propaganda. Caderneta de poupança é a aplicação mais segura. Da noite para o dia, todo mundo ficou igual. Ali foi socialismo. Ele promoveu a igualdade, né? Todo mundo 5 mil. É verdade que esse dinheiro ele usou para bens próprios, depois foi afastado do governo por corrupção. Mas só para a gente perceber que nem o dinheiro é poupança. Sabe agora, o que as pessoas estão fazendo? Algumas pessoas que eu conheço que têm dinheiro, elas guardam em casa. Olha que perigo. Elas guardam na mala, dentro do colchão. Parece piada, mas é verdade. Voltou ao que era antigamente. Só que é uma coisa, né? Se o filho sabe, o filho sem querer conta para a nora conta para o irmão dela conta para o amigo e o cara é sequestrado e pode ser morto por causa do dinheiro guardado no colchão. Eu acho tão perigoso você ter dinheiro vivo em casa. Meus amigos dizem assim: Luiz, você é um cara fantástico, cara. Você está sempre sem dinheiro. Sempre que você abre a carteira só tem R$20. Como é que você consegue isso? Né? Eu estou precisando dizer assim, ó, eu tenho aqui R$20, aí eu dou os 20 e fico sem nada. Aí quando chega no outro dia assim, estou precisando, eu tenho aqui R$20, mas você estava sem nada, como é que voltou os 20, né? Eu digo, ele se reproduz, sai 20, chega mais 20, né? Então, eu tenho um medo danado de ter dinheiro em casa, porque você põe a família em risco. Dinheiro, joias. Ladrão não entra na casa de quem não tem joias. Como, né? Entendeu? O cara vai quê? Entendeu? Os computadores que eu tenho são usados. Não vale um vintém se for vender no mercado negro. Né? Não tem joia. A joia que eu tenho é aliança, um par de aliança meu e da Jailza. Mas aí, eu até dou um par de aliança, mas não compensa o sufoco que ele vai passar por causa de um par de aliança. É a única coisa que tem de ouro. E meu brinquinho aqui, que também é baratinho, ele é pequenininho. Ó. Não tem nem pedra, é só meu argolinho de ouro. Então... Né? A pessoa sequestrar meu filho, vai dizer: Luiz não tem dinheiro, coitado. Se sequestrar, ele vai querer exigir para a gente devolver. Sequestrar um filho meu, eu vou dizer: agora eu quero que você vai ter que me indenizar para me devolver, porque eu não quero, não. Você tem que cobrir a despesa dele aí agora. Então, quer dizer, voltando aqui ao texto, a alegria de hoje pode ser o padecimento de amanhã. Né? E o desespero de hoje pode ser o júbilo, a tranquilidade de logo mais. E aí ela diz assim: ser cuidadoso na aquisição de recursos para uma existência saudável. Aí, tá vendo, Marília? Agora está falando daquilo que você falou. A Joana está dizendo aqui: ser cuidadoso na aquisição de recursos para uma existência saudável e uma velhice menos preocupada. No entanto, então ela fala que é bom fazer isso. No entanto, vírgula, não te permitas perturbar pelo desenfreado anseio da posse, que termina por possuir aquele que se lhe entrega. Então a gente acha que a gente é que possui. Não, é a posse que nos possui. Então, aí vai a nossa inteligência que vai dizer até que ponto a gente está pensando na velhice, até que ponto a gente se entregou à posse. A posse é igual num relacionamento também, né, Luiz? Que vem o ciúme, que vem a doença, você sofre que nem um condenado. Sentimento de posse. Posse sobre os filhos. Posse sobre os filhos. Companheiro. Exatamente. Tem essas posses. João não ia falar aqui uma vez, mas tem essas posses aí. A posse
né? Que na psicanálise a gente chama de controle. A posse da mulher sobre o marido, do marido sobre a mulher, da mãe sobre os filhos, do pai sobre o filho. Mas não deixa de ser controle, porque se você fica só acumulando, porque você precisa administrar, controlar, né? Você precisa controlar aquela posse. Você já disse mais tarde, né? Você guarda alguma coisa em casa, né? Não, isso aqui eu vou guardar porque posso precisar disso amanhã. Aí passam-se 2, 3 anos, você nunca usou aqui, só que eu posso precisar disso para amanhã. Medo da escassez. E vai ficando medo da escassez. E vem o sofrimento, não vem o sofrimento. O apego, a posse é o sofrimento que vem. E é engraçado, né? Não sei se é o tempo de casamento ou se é a idade. Acredito que seja o tempo de casamento. Hoje a gente tem 27 anos de casados. E aí eu vejo casais... Por isso que eu falo, não é o tempo de casamento. Hoje mesmo a gente atendeu uma pessoa que tem 59 anos e está sofrendo. Então não é mesmo tempo de casamento. Mas a gente vê as pessoas que estão começando o relacionamento, estão naquela fase da paixão ainda, que tem 2, 3 anos de casado, talvez 5, depois passa, isso passa também. Sabe, que fica com aquela preocupação, vigiando o celular do outro, e aonde que ele está, e o que ele vai fazer, e fulano. Também não quer dizer que a gente vai deixar o outro solto também. A gente tem um compromisso com o outro, e a gente precisa zelar por esse compromisso. Mas aquele apego, querendo reter o destino do outro na sua mão. Se eu não vou, você também não vai. Né? Como se fosse uma criança, com a criança que a gente fala assim. Se eu não vou, você também não vai. Olha... Tem um casamento de fulano de tal, vamos, não estou afim não. Então eu vou, tudo bem, o outro não está agarrado em mim. Ah, mas se me trair, então separa, não quer casar com a pessoa que pode trair. Então assim, como que é difícil isso? Sofre muito o apegado, sofre muito mais o apegado do que o outro. O objeto do ciúme parece que ele sofre, quer dizer, ele sofre. E ele reclama, poxa, é difícil ter uma mulher ciumenta, é muito difícil ter um marido ciumento, mas sofre mais é o ciumento, que não tem paz. Ele dorme com o olho fechado e o outro aberto. Imagina que tristeza. Tem sossego, né? O olho aberto, tudo fechado. Não sossega não, E um dia desses, a questão dos filhos, por exemplo, já é mais bem trabalhada a questão dos filhos. Se sai para festa, né? Ainda tem dois para dar rapa ainda para poder encaminhar. Tem 3 casados, tem 2 para trás ainda. E é da 10 horas, 11 horas, e não chegaram. Já Ilza fala, liga e tal. Assim, eu já avisei isso, agora eu vou dormir. E eu não consigo dormir, então eu fico ali. Quer dizer, o que é isso? É apego. É apego, quer dizer, foi feito tudo, o que acontecer está na mão de Deus. É independente, é Deus quem conduz a vida deles, não é a gente. Se acontecer alguma coisa, a gente vai saber. Vai ligar, não é? Isso. Não vai dar. Simples assim, né, gente? Não é? Então a gente tem que prevenir, pagar uma previdência, né? Eu tô num processo de aposentadoria. É claro que eu não paguei espontaneamente, foi me tirado na marra, né? A minha previdência. Mas agora eu vou usufruir dessa previdência. Então quem não tem vínculo empregatício, carteira assinada, tem que pensar nisso. Hoje eu sou um profissional liberal, hoje eu sou psicanalista, mas a vida inteira eu fui professor de faculdade, de escola, fui empregado. E agora eu vou usufruir, né, dessa previdência. Se eu, desde cedo, é o caso do Sócrates, né, tem que conversar com ele, nosso filho, né, desde cedo, eu fosse um profissional liberal, eu teria que recolher uma previdência. Sim. Né? Não posso simplesmente deixar para amanhã, como o que eu ganho no almoço, comer na janta, como se diz o ditado popular. Então, tem que ter esse cuidado com a previdência. Agora, eu não posso tornar isso um monstro na minha vida, para me devorar, para me consumir. A minha vida não é em função do futuro. Eu tenho que viver o presente pensando no futuro. Eu não posso viver o futuro. O futuro é só quando ele vier. Né? Então, é importante. E aí, a Marília lembrou, isso aí é legal que o João está discutindo também. Considera que todos esses valores aqui atribuís poder, tem-no porque ainda o consideras. Disfarçado, o egoísmo impõe-se-te irrefreado e apaixonas-te por conquistas de recurso, de animais,
aquilo que Jesus falou, e de pessoas que seguem no rumo das experiências evolutivas. Você vê o que a gente se torna. A gente começa a possuir coisas, depois passamos a querer possuir animais. Mas o que tem você ter animal? Ter é uma coisa, possuir é outra. É isso aí. Porque a hora que o animalzinho morrer, como é que você vai ficar? É isso aí. Né? Como é que você vai tratar ele? Espanca o animal. Quando você tiver que mudar, o que você vai fazer com o cachorrinho? Você vai abandonar, porque você só possui, ele é só uma coisa para você. Quantos casos de abandono? Quantos casos na internet, caminhonete, Hilux, demonstra que a pessoa tem posse. O cara para a caminhonete, solta o cachorrinho e vai embora. Gente, o cachorrinho tenta ir atrás. Caramba! Qual é a relação que ele construiu com esse cachorro? Ele possui o cachorro. O cachorro é um objeto para ele. É uma coisa que ele pode descartar. A ideia do descartável, né? A invenção descartável. O copo descartável, o prato descartável, a cadeira descartável e o animal descartável. E daqui a pouquinho, pessoas descartáveis. Eu começo a possuir pessoas. Então, eu possuo a minha esposa. O dia que ela não for mais útil para mim, eu descarto. Eu conversava com meu filho sobre uma questão, né, discutindo supervisão de uma paciente, e ele falando, né, que a paciente trai o marido. No entanto, num diálogo na festa, ela falando, né, as outras é que não cheguem perto, porque se chegar perto, eu não vou dar mole, porque meu marido é muito bonito. Aí eu falei para ele, olha só, quem olha pensa assim, nossa, como ela ama esse marido. O que está por trás aí? A posse. Quer dizer, como ela possui ele é um objeto para ela, ela se vê no direito de traí-lo, de arrumar outro, de ter outro e ter ele ao mesmo tempo. Afinal, qual o problema de você ter 2 cadeiras em casa? 2 carros? Nenhum, porque são objetos. É posse. Então a gente começa a possuir pessoas. E aí a pessoa fala, nas crises conjugais, eu não faço atendimento em terapia de casal, digo, casal é assim, eu atendo um e encaminho um psicanalista para atender o outro. Nada de terapia de casal, não. Para os dois saírem no tapa da minha frente, sem estou fora. Eu falo uma coisa, aí ela fala, ele está falando porque ele é homem. Aí eu falo outra coisa, mas você está interessado na minha mulher, estou fora. Então não faço terapia de casal. Mas o que acontece na terapia que a gente percebe nos casais? O casal que está em crise diz assim, o homem ou a mulher, se ele ou ela mudar, aí a gente... Ele não quer mudar, quer dizer, ele é um objeto, tem que ser do jeito que ela quer. Ela é um objeto, tem que ser do jeito que ele quer. Então isso é possuir pessoas. Com certeza. Então a gente começa a querer possuir. Olha que loucura, isso é possuir pessoas. Aí a gente vai lembrar o quê? Da escravidão. Então na época da escravidão, o senhor de escravo possuía escravo negro. Mas a gente hoje quer possuir esposa. A esposa quer possuir marido. E isso é escravidão. Então eu sou escravo e por ser escravo eu acabo me tornando um senhor também. Um escravizador também. Aí se, né, a gente vê os maridos, né? Quando acaba um relacionamento, a pessoa não quer mais, a esposa não quer mais. A esposa é tão uma posse dele que vai matar ela. Nem comigo não quer. Isso. Se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. É isso aí. Eu conto para já esse negócio de rir. Eu tive uma namorada, eu não vou, lá em casa eu conto o nome dela e tudo, aqui eu não vou falar não. Eu tive uma namorada que eu era muito novinho ainda, eu devia ter uns 20 anos, mas eu era muito tapado, muito bobinho, né, na época, ingênuo. E naquela época, a mulher, para namorar, tinha que ser virgem. Se ela não fosse virgem, não podia namorar. Né? Então, eu acreditava nessa bobagem. Hoje é uma grande bobagem, mas era assim que a gente acreditava. E aí eu descobri que a minha namorada não era virgem. E aí o que ela fazia? Para ela não me perder como namorado, ela transava com outros rapazes e namorava comigo. Porque se ela assumisse... Hoje eu compreendo assim, na época eu não entendi assim, né? Se ela
me propusesse transar comigo, eu ia terminar com ela, não ia querer casar com ela, porque ela não era mais virgem. Mas quando eu descobri que ela namorava comigo e transava com os outros, aí eu fiquei enfurecido. E aí fiquei muito magoado, estava apaixonado, né? Magoado, procurei ela e terminei o namoro. E ela gostava muito de mim. E ela disse para mim assim, tudo bem, você quer terminar? Ela tentou, não teve jeito. Eu falei que eu não queria. Você não quer. Mas olha, se eu te encontrar com uma outra, eu vou quebrar ela no pau. Ela disse. E ela era mais velha do que eu. Que posse. E aí o amigo meu disse, Aloysio, ela quebra mesmo. Eu já namorei com ela. Aí que foi me confessar, o safado. Eu já namorei com ela. E aí eu terminei com ela. E rapaz, fui sair com a moça. Ela avançou na moça, deu na cara da moça. E eu tive que fugir para não apanhar junto. Falei, poxa, amigo, você é covarde, cara. Você deixou a moça apanhando sozinha. Falou, eu deixei, porque senão ia sobrar para mim. E aí eu tive que ficar em casa uns 4 meses de molho até a moça arrumar um outro namorado para ela esquecer de mim. Então, é a ideia de possuir. Quer dizer, se não é comigo, não é com mais ninguém. É a ideia da posse. Tá cheio por aí. Tá cheio por aí. Todo dia a gente vê. Então, né? Os jovens não tem mais limite, não sei o que é mais, meu Deus, essa situação. Disfarçado de egoísmo, o egoísmo impõe-se-te irrefreado e apaixonas-te por conquistas, que eu já falei essa. Cuida de ser livre dos grilhões que tens momentaneamente e usa sem cessar, não sendo usado pelo constrangimento desses torpes componentes da vida física. Liberta-te da avareza e faze ao teu próximo o que gostarias que ele te fizesse. E ser generoso. Então, liberta-te dos grilhões que tens momentaneamente. Quais são os nossos grilhões? Só para a gente entender o que é grilhão, é só lembrar da algema, da tornozeleira, seja ela de corrente ou eletrônica. É o que nos prende. Então, liberta dos grilhões que tens momentaneamente. Quer dizer, qual é o meu, qual é o seu, qual é o seu, qual é o seu, qual é o seu? Que tipo de grilhão que me prende? É o apego ao carro, é o apego à casa, é o apego à filha, é o apego ao marido. Todos nós estamos escravos desse Senhor. Então, a proposta da Joana é a gente se libertar. Eu tenho um paciente que ele falou para mim assim, Aloysio, a coisa tá feia, talvez eu tenha que parar a análise. A crise está pegando feio. Falei, tá mesmo. Ele falou, você acredita, rapaz, que nós tivemos que vender um carro? Nós estamos só com um carro lá em casa. Ele é a esposa. Eu fiquei olhando para ele e falou, só um carro para nós dois. Então você vê como é que a coisa tá difícil, eu não sei aonde nós vamos parar. Aí eu falei assim, gente, tadinho, né? Daqui a pouquinho vai passar fome, né? Só tem só um carro. Então assim, olha só como é que ele está sofrendo. Sofrendo de ter só um carro. Então olha como é que a gente sofre por pouca coisa. Como que a gente é escravo, isso é escravidão. Então, esse companheiro, o grilhão dele era o carro. Sim. Mas qual é o nosso grilhão? Não adianta a gente olhar para ele, tem que olhar para mim. Qual é o meu grilhão? O que está me escravizando, né? E fala, e usa sem cessar, não sendo usado pelo constrangimento desses componentes da vida física. Então, libertar do grilhão para a gente não ser usado pelo senhor apego. E aí ele fala, como é que a gente se liberta do apego? Liberta-te da avareza. O que é a avareza? O que é o avarento? É aquele que acumula. Quando a gente fala em avarento, a gente lembra sempre do tio Patinhas. Mas o tio Patinhas, pelo menos na minha época da história em quadrinho, né? Quase ninguém lê mais tio Patinhas hoje. Mas qual é o esquema do tio Patinhas? Ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha muito dinheiro porque ele tinha. Ele era avarento. Então ele ficava doido quando ele via uma moedinha, ele ficava doido para pegar aquela moedinha, né? E não dava para ninguém. Ele era um velhinho que não tinha dinheiro. No Correia, né? No Correia era o tio Patinhas. O café
café. Para economizar. Exatamente, passava a água. Chegava a visita, dividir, né? E aí, agora a Joana entra nessa. Acho que a gente pode tocar, né, Jesus? Joana começa a dar orientação pessoal. Ela, na verdade, já começou aqui, né? Então, ela começa a falar para a gente na primeira pessoa. Aí agora ela fala de Jesus, né? Com incomum sabedoria, Jesus propôs: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais será acrescentado. Então, o reino de Deus, ele nunca vai nos escravizar. Então, busca primeiro ele. Quando se elege o importante, o legítimo, aquilo que tem sabor de imortalidade, olha que lindo, parece poesia, né? Quando se elege o importante, o legítimo, aquilo que tem sabor de imortalidade, tudo o mais se torna de significado secundário. Tudo mais. Quando a gente elege, o que é importante para a gente, né? E aí a gente vai ver a nossa essência. Deixa eu ver mais quem está aqui, para a gente poder dar atenção aqui. Vamos lá. A Edilene, legal, Edilene. Edilene está dizendo boa noite, olá, querido. A minha net está falhando. Que pena, depois você vai poder assistir, vai ficar gravado aqui. Cleide Vezelli, Débora Dalmonek Zution, acho que esse povo é estrangeiro, um sobrenome diferente, né? Silva Santos, Wanda Neilza Moreira, Paola Petrilho, Estefan Romualdo, Estevão Henrique, olá Estevão, Genilza Matiello, olá Genilza, Heloídes Cardoso, psicanalista, olá Heloídes, minha prima querida, Eduardo Martins, Juliana Fonseca, Inácia Souza, Inácia está dizendo olá. Vamos continuar agora então, que já notificamos aí. Deixa eu parar aqui o negocinho que fica tremendo. Pronto. Então, o Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe, ele diz assim, Anthony Saint-Exupéry, ele diz assim, o essencial é invisível aos olhos. Eu acho isso tão profundo, essa frase eu gosto sempre de repetir. O essencial, o que é a nossa essência? Os olhos não podem ver. O dinheiro não pode comprar. Isso é nosso verdadeiro patrimônio. Né? O que é essencial? A paz, as aquisições intelectuais, o aprendizado. Quem está participando desse estudo aqui, nós estamos participando, isso é inalienável, é nosso. E é invisível. Não vai estar na gente, não vai aparecer de maneira nenhuma o que a gente aprendeu. Então, ela fala, né? Aquilo que tem sabor de imortalidade. Tudo que foi imortal é o que, na verdade, é essencial. Do Chico Xavier. Imortalidade. Quando o Chico ele recebia, né? Recebia alguma doação, um presente, ele aceitava. Mas ele nunca retinha, nunca ficava com ele. Quando chegava alguém, eu estou passando por necessidade, ele falou, já tem, eu acho que o relógio, não lembro no filme mais, o relógio. Já resolvi seu problema, do relógio, espera, venda o relógio. Quer dizer, então, eu sou pegado, né? Porque se ele rejeitasse, o outro ficaria magoado. E ele tiraria do outro a chance de desapego. Então, ele pegava e repassava. Eu fui atender, não sei se você já lembra dessa história. Eu fui atender um senhor que estava muito aflito, dizendo que a casa dele estava cheia de espíritos e estava com energia muito ruim. E ele falou isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí até um dia eu resolvi escutá-lo. E ele disse, aí eu resolvi escutá-lo porque ele falou assim, ô Aloísio,
vai na minha casa fazer uma oração, sabe por quê? Meus amigos não querem ir mais lá. Eles vão, começam a bocejar e vão embora. Uns sentem arrepio. Então, eu não estou tendo prazer na minha própria casa. Aí eu percebi a dor dele, né? Aí eu disse, eu vou fazer uma visita. E aí eu falei, eu vou te avisar quando eu for. Liguei para ele, estou indo na sua casa agora, você está aí? Tô. Aí fui, casa bonita, na beira da praia ali da Virtudes, apartamento. Subi, entrei no apartamento e percebi realmente presença de entidades. Aí fizemos uma prece, encaminhamos para a casa espírita. Ele tinha uma adega, assim, invejável, a adega dele. Acho que mais de 500 litros de uísque caros, importados, envelhecidos. E eu disse a ele, isso aqui é o quê? Ele disse, isso aqui é resultado de 30 anos de trabalho. Eu fui representante da Shell Williams e então eu ganhava dos meus clientes e eu fui acumulando. Então estão aí, tem uísque aí, Aloysio, de 30 anos atrás, que alguns já me davam já envelhecido. Você quer? Eu disse, não quero não. Eu disse a ele, olha, esses uísques aí é que estão atraindo as entidades. Ele disse, o que eu faço? Eu disse, eu tenho que desfazer deles. Ele disse, o que eu faço com eles? Eu digo, tira a rolha e vira na pia da sua cozinha, no ralo da pia. Ele falou, mas você tem noção quanto é que custa um litro de uísque desse? Eu disse, eu tenho noção quanto é que custa a sua paz. Aí você que sabe. Você quer ter um uísque sem amigos ou quer ter uma casa sem uísque com amigos? Você que define. Mas a sugestão que eu te dou é abrir a rolha e jogar. Mas e se eu der para os outros? Pois é, aí olha só, se você dá um problema para os seus amigos, o que você dá para os seus inimigos então? Ficou assim e tal. Aí fizemos uma prece. Ele falou, já estou sentindo a minha casa um pouco melhor. Eu falei, mas vai melhorar mais ainda quando você se livrar desses uísques. Aí ele falou assim, agora pensando aqui, aquele homem é acumulador, tadinho. Você aceita um presente? Eu falei, não, o trabalho que eu faço é voluntário. Ele falou, eu sei, eu não estou te pagando, só quero te dar um presente. Eu disse, mas eu não quero. Eu disse, não, eu quero te dar um presente. E ficou aquela coisa, mas eu quero dar, é para você, como amigo. Eu pensei, o cara não é meu amigo, né? Eu estou vindo dar um socorro para ele. E ficou aqui, mas até que o Jordano falou comigo, meu filho, aceita. Aceite. Aí, ele falou, vou te dar uma camisa. Aí abriu a camisa, uma caixa de camisa, estava na caixa. Abriu a caixa e falou, essa aqui era amarela a camisa. Eu olhei, não gostou dessa não, vou te dar outra, toma essa. E foi abrindo. Aí daqui a pouquinho tinha 6 camisas novas. Falou, qual que você quer ou você vai levar todas? Aí eu falei assim, bom, se eu não falar qual que eu quero, ele vai me dar 6. Né? Aí eu disse assim, acho que eu vou ficar com aquela branca. E eu olhei assim para a amarela. Mas eu olhei assim rapidamente, falou, não, essa aqui é amarela também. Aí me deu as duas. E eu vim com aquelas camisas na mão, aquele negócio parecia que ia queimar a minha mão, porque eu estava me sentindo como se eu tivesse cobrado pelo trabalho espiritual que eu fiz para ele. E aí eu vim na rua aflito, meu Deus, o que eu faço? O Espírito falou para eu pegar, mas o que eu vou fazer com essa camisa? Eu não posso, e tal. Eu fui andando, pensando. E aí eu encontro a minha mãe. Oi, meu filho, você estava onde? Ah, mas eu fui visitar uma pessoa aí. Meu filho, eu estou indo agora na casa de uma pessoa que está desempregado, está com 5 filhos, tem 5 filhos, e eu estou indo levar aqui umas roupinhas, uma cesta básica, e infelizmente eu não consegui roupa de homem, e ele precisaria de uma roupa para poder pedir emprego. Eu digo, mãe, já tem 2 camisas zeradas para ele aqui. Aí eu disse, graças a Deus. E aí passei, quer dizer, isso a gente deve fazer sempre, né? Sempre, para fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse com a gente, como diz a Joana, né? É inevitável deixar estudo, inclusive o invólucro carnal, através do fenômeno biológico da morte. Todo mundo vai morrer, né?
Às vezes a gente fala assim, se eu morrer, né? Não é se eu morrer, eu vou morrer. Todo mundo vai morrer, né? Ou então, mãe, se a senhora morrer, né? A gente fala isso, né? Como se ela morrer? Vai morrer todo mundo, não tem jeito. Então a coisa certa é a morte física, né? Dedicando-se ao reino de Deus, a tua existência adorna-se de beleza e de significado psicológico. Olha que lindo. Dedicando-te ao reino de Deus, a tua existência adorna-se de beleza e de significado psicológico. Não será necessário que fujas do mundo, mas que saibas viver na sociedade, respeitando-lhes os padrões de comportamento, com a preservação do sentido moral e ético estabelecido pelo Evangelho. Então não preciso vender tudo, ficar pobre como Diógenes. Eu preciso não me apegar, eu preciso me dedicar ao reino de Deus. E aí quando a gente fala em reino de Deus, no passado a gente pensava que o reino de Deus era lá em cima. Até que o Santos Dumont inventou o avião, Yuri Gagarin e Armstrong saíram da Terra, e aí o reino de Deus não está lá. Então o reino de Deus está dentro de vós, como disse Jesus. Então quando a gente dedica ao reino de Deus, a gente está se dedicando às coisas de dentro. E aí traz uma beleza de significado psicológico. É a maturidade psicológica. O que te detens, fica. E o que és, segue. Veja bem, o que detens, o que eu me apego, vai ficar. O carro fica, a casa fica, a camisa fica, o violão fica, a esposa fica, o filho fica. Né? O poder fica, né? Tem gente que tem um apego ao que é imaterial, por exemplo, o poder. A pessoa fala, você é presidente da SGE? Não, não sou, é a Cláudia. Então eu não sou presidente eterno. Eu fui presidente quando fundei. Posso voltar a ser, não tem problema. É estar, a gente está presidente, né? Então, o que a gente detém fica. E o que a gente é, segue com a gente. Quem é calmo, vai calmo. Quem é brigão, vai brigão para o túmulo. Quem é encrenqueiro, vai encrenqueiro para o túmulo. Quem é caridoso, vai caridoso para o túmulo. O que a gente é, a gente leva. Quem é depressivo, vai depressivo. É o estado que ele está no momento. É algo que está dentro dele, não está fora. Agora, quem tem problema no fígado, vai com problema no fígado? Não vai, porque é do fígado, o fígado fica. Quem tem problema no coração, vai com o coração? Não vai, o coração fica. Quem é amputado, vai, se a perna, não vai, porque a perna é física. Ele vai andar, vai bailar do outro lado. Uma amiga minha, que era cadeirante, que tinha as duas pernas amputadas, uma vez eu vi, conversei com ela, ela estava dançando. Falei, ué, você está dançando? Falou, Luiz, isso era coisa do corpo, eu não tenho mais. E ela era grandona, eu achava que ela era baixinha, por causa da perna amputada. Mas na verdade ela tinha mais de 1,80 m de altura, em espírito. Então, o que a gente é, segue com a gente. O que a gente possui, fica. Não levamos. Daí a lógica da gente não se apegar, não adianta. Valoriza os recursos pela sua utilidade e as posses econômicas na condição da sua indispensabilidade para fomentar o progresso humano e diminuir as aflições que assolam os irmãos sob os comartelos. Comartelo significa uma espécie de martelo, né? Sob o martelo que de duras provas e expiações redentoras. Então, se a gente tem dinheiro, usemos para o progresso da população, para a melhoria de vida das pessoas. Já que não é nosso, já que vai ficar aí, o empresário utiliza para gerar empregos, como esse meu amigo. Então, a riqueza é para você manipular a riqueza, não para ela te manipular. Se você tem carro, diz o meu pai, é para levar um vizinho doente no hospital, é para levar os amigos num caso de um funeral. A pessoa bate na sua casa, minha mãe morreu, eu preciso ir na cidade tal e não tem ônibus. Se você tem carro, é para isso. Ah, meu Deus, uma hora dessa, é melhor esperar até amanhã e pegar um ônibus. Mas para que você tem carro? Né? Então é para isso. Então, não é, como perguntou a Marília, não é abrir mão da riqueza, não é
não viver no mundo, mas é usar a riqueza em favor da população, em favor da humanidade, em favor do progresso, em favor do meio ambiente. A gente vê a história bonita do Nobel, né? Que morreu e deixou seu patrimônio para premiar a pesquisa, a paz mundial. E esse patrimônio todo ano premia, mas o juro que gera da aplicação do patrimônio vai gerar novo prêmio. Lá em Milão, um grande artista, esqueci o nome dele agora, ele enriqueceu em Milão, né? Ficou milionário mesmo. E assim, mas muito rico. Então ele possuía uma mansão e possuía todas as casas do centro de Milão. E ele alugava e aí ganhava mais dinheiro ainda. E esse homem não tinha filhos. E ele ficou viúvo. Ficou só ele. Então ele, o que ele fez? Ele transformou essa mansão num lar para acolher artistas do mundo todo, artistas pobres. E é assim, no primeiro andar fica os espaços para os artistas fazerem apresentação, terem aulas, os artistas jovens que vão a Milão. Então, lá eles podem treinar, tem encontro, como é um lugar muito frequentado de artistas famosos, então os alunos vão para lá para aprender. No segundo andar ficam hospedados os artistas que vão para fazer apresentação gratuita. Eles apresentam e tem onde dormir e comer de graça. No terceiro andar ficam os velhinhos, artistas aposentados, que já não mais têm condição de se apresentarem. O pintor, o escultor, o músico, né? Fica ali. E no quarto andar ficam os artistas que estão em fase terminal. Veja, é como se subisse. Que interessante, tipo assim, mas não seria interessante o contrário, né? Mas não tem elevador, então tem problema. Então você vai subindo. Quando você vai subindo é como se a sua idade fosse aumentando. Quando você chega no último andar, lá estão os mais velhos de todos. E eu sei que eu tenho um amigo espírita que andou todos os andares. E quando eu fui visitá-lo a primeira vez, ele estava no terceiro andar. Aliás, ele estava no segundo andar, hospedado. Ele é brasileiro, um sambista, um compositor famoso. Então ele estava no segundo andar, hospedado. Aí ele adoeceu. Aí eu fui da segunda vez, ele já estava hospedado no terceiro andar, no meio dos velhinhos aposentados, que ele já não podia mais cantar. Ele ainda fazia composição, mas não cantava mais. Aí depois, a última vez que eu fui, ele já estava no quarto andar. De lá ele foi para o quinto andar, que esse já é espiritual, né? E Cláudio Honor, o nome dele. E aí eu falei, como é que sustenta isso? Em um monte de enfermeira, os imóveis. Sim. Que ele deixou. Então tem uma fundação que administra. Então o dinheiro de aluguel dos imóveis mantém os funcionários, que é um negócio complexo. É no centro de Milão, então um lugar carérrimo. Então assim, aí tem horário de visita, tudo muito limpinho, comida gostosa, coisa assim fantástica. Olha que genial que esse cara fez. Com certeza. Quer dizer, é usar a riqueza para isso. Entendeu? Lá na cidade de Ubá, na cidade de Ubá. É Ubá mesmo, estou tentando ser outra cidade. Um senhor, também solteiro, morreu deixando um grande patrimônio. O que ele fez com esse patrimônio? Ele doou parte do patrimônio para a construção do Centro Espírita Ismael. E a maioria do patrimônio ele doou para o Departamento de Assistência Social. Esse Departamento de Assistência Social tinha orfanato, aí foi desativado, não pode mais, mas tem um asilo e acolhe a família
as famílias pobres da cidade inteira. Então, constantemente tem parceria com a prefeitura. Então, tem curso de tricô, crochê, distribui cesta básica, oficina para crianças, tem reforço escolar. Quem é que administra o departamento de assistência social? Os dirigentes dos centros espíritas da cidade. Olha que coisa genial, o cara era espírita. É o único lugar que o departamento é maior que o centro espírita. Que quando a gente fala em departamento, a gente pensa que é subordinado ao centro espírita. Lá o departamento é maior. Em Ituiutaba também, né, a terra do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça deixou um monte de obra também. Tem um hospital, tem um companheiro espírita que ele construiu um hospital psiquiátrico com dinheiro dele. E o hospital é mantido por ele. E ele já criou o mecanismo para que esse hospital sobreviva após a morte dele. Ai, que legal. Então, é isso que é a proposta da Joana aqui. Vamos lá, já foi. Não submetas ninguém aos teus caprichos, em consequência do enganoso poder temporal, que logo mais perderás. Forte isso, né? Não submetas ninguém. Nem filho, nem pai, nem mãe, ninguém. A palavra ninguém não deixa, a Joana tem umas expressões fortes assim, não deixa brecha. Exatamente. Ninguém. Não submetas ninguém. Ama e liberta o ser que te fascina, a fim de que ele seja feliz conforme as próprias necessidades e não as tuas vãs aspirações. Ama e liberta o ser que te fascina. Eu amo e liberto meu filho. Eu amo e liberto a minha esposa. Eu amo e liberto o meu marido. Amar e libertar. Para que ele seja feliz conforme as próprias necessidades. Cândido disse para a esposa: a partir de hoje eu não vou mais fazer sexo. Você tem todo o direito de ir embora. Você não é obrigado a ficar sem fazer sexo porque eu não quero fazer. Mas eu também não sou obrigado a fazer porque você quer. Essa parte não aparece, eu estou falando. Né? Sim. Que a lógica é essa, né? Mas ele foi... E como é que era o nome dela? Ela tem um nome diferente. Esqueci. Aí ela disse: não, eu vou ficar com você. Lhe servirei, né? Lindo isso, né? O nosso querido Betinho, né? Betinho falou: no começo, eu usava uma camisinha para que a Maria... Ele escreveu uma carta para Maria e estava viva ainda. Ele ia retocando a carta. Maria era a esposa dele. Eu acho tão bonita a pessoa que chama Maria. Aí a pessoa chama das Dores, Lourdes. Se eu chamasse Maria, eu ia querer que chamasse pelo nome. Eu acho tão bonito. Então, a carta para Maria. E aí ele vai retocando a carta. Aí ele fala: depois eu passei a usar 2 camisinhas para não contaminar a Maria. E depois eu resolvi que eu não ia transar mais. Porque mesmo as 2 camisinhas não seria seguro. E eu falei com a Maria: Maria, você pode ir embora, Maria. Que coisa linda. O hemofílico aqui sou eu. Eu contraí a AIDS por causa da doação de sangue, você não. Você pode ir embora. Mas a Maria ficou comigo e cuidou de mim até eu terminar meus dias. Lindo, né? Isso é profundidade. Isso é romantismo. Isso é amor. Isso é amor. Isso é o amor verdadeiro, né? Então, se a esposa quer ir embora, quer levar uma vida de liberdade, se a gente ama, ela tem que ir. A gente pode o máximo falar: olha, fulana, você vai sofrer. Não, eu não quero, eu quero isso. Então vai. E o filho é a mesma coisa, né? Como é que você vai reter o filho? Você pode aconselhar um filho adulto. O pequeno não, é a sua responsabilidade. Mas um filho de 20 anos, 24, 30, né? Mas não, a gente fica de cá sofrendo, aflito, né? Quer dizer, conforme as necessidades e não as tuas vãs aspirações. Quer dizer, o filho vai fazer conforme a necessidade dele, não o que eu acho que é para ele. Meu filho queria que ele fosse médico e ele quer ser mecânico, mas é o que ele precisa. E quantos casos existem de surtos em jovens que não voltam mais por causa disso?
os pais ainda obrigando ele a fazer algo. Coisa, né? Eu tenho um amigo, né, próximo, que ele fala, eu fiz o curso de Direito, 2, aliás, são irmãos, eu fiz o curso de Direito para entregar o diploma para o meu pai. Nenhum dos dois é advogado. Passaram o concurso da ordem e tudo. Isso que foi interessante, porque se eles fizessem tirar só o diploma, o pai ia dizer, é porque você é burro, você não passou no concurso da ordem. Os dois passaram. Publicou no Facebook, tudo. Eu achei que eles seriam advogados. Entregou o diploma, eu sou professor. Eu amo ser professor. E entregou o diploma e a carteirinha da ordem para o pai, já que é a aspiração do pai, não é dele. Quer dizer, olha só como é que é. Então não é o que a gente aspira, mas é o que o outro precisa. Aprende a ser feliz com o de que dispões. Então, eu sou feliz. Eu não vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena. Eu não vou ser feliz se eu ficar rico. Eu sou feliz. Ponto. E acabou. Liberta qualquer tipo de excesso em benefício dos que sofrem carência e se encontram em necessidade. Eu lembrei que Emmanuel disse o seguinte através do Chico, que toda cesta cheia de ouro tem sempre uma serpente no meio. Forte essa imagem, né? Todo cesto que está cheio de joias tem sempre uma serpente no meio. Então, se é excesso, a gente tem que se libertar. Alegra-te com a honra, isso aqui é lindo, alegra-te com a honra de repartir, de poder servir. E quando haja dúvida na forma de agir, pensa na possibilidade de que não poderia ser aquele que ora te solicita. Faze então o que anelarias receber. Então, quando alguém pede alguma coisa da gente, diz ela, pensa que você pode ser aquele. Se você estivesse no lugar dele, o que você ia querer? Você ia querer ser atendido, você ia querer ou não? Então, é muito interessante isso. É difícil a gente ter essa percepção. Sai em Guarapari para fazer um lanche, e aí vem uma pessoa e fala, me dá um lanche, estou com fome. E aí você pensa, será que ele quer para usar droga? Aí se você pensar, se eu estivesse com fome, o que eu gostaria? O que a gente vai fazer, amigo? Faz aí um hambúrguer. Você gosta de hambúrguer? Você quer x-bacon? Porque o que você pediria seria o melhor, então ele também vai pedir o melhor. Aí eu quero. Você quer Coca-Cola, Fanta, suco? É como você gostaria de ser tratado. Né? Mas não, a gente às vezes passa direto. Então, como é que a gente gostaria de receber? E que bom. Ah, essa aqui que é legal. Ele fala, alegra-te com a honra de repartir. Eu lembro que teve uma época que eu estava meio em crise, né? E muita gente procurando ajuda e tal, telefone tocando, aquela coisa, e família precisando de ajuda também. E aí um dia eu falei, puxa vida, se eu precisar de ajuda financeira, eu acho que ninguém da minha família vai poder me socorrer. Mas eu tenho que socorrer. E esse monte de gente pedindo passe e tal, mas que coisa mais difícil. É muito difícil, é muita coisa. Aí o Jordano falou comigo, você prefere que eles precisem de você ou que você precise deles? Aí eu fiquei quieto, ele falou, é isso que eu imaginei que você fosse responder, não respondi. É isso que eu imaginei que você fosse responder. Então, você prefere pedir ou prefere que o outro te peça? Que você possa dar? Você prefere dar ou prefere pedir? Minha avó, na campanha do quilo, né? Eu disse, avó, eu tenho vergonha de bater na porta dos outros, pedir comida dos outros. Falei, meu filho, você pode pedir para os outros. Ou você pode pedir para você. Você que escolhe. Uma coisa é certa, você tem que aprender a pedir. Porque pedir é prova de humildade. Então você aprende. Você quer pedir para os outros ou quer pedir para você? Ah, vou pedir para os outros, que é menos vergonhoso. Então bate na porta e pede.
Quem batia na porta, falava, aqui é a campanha do quilo, para os pobres, não sei o quê. E o meu medo era, quando eu batesse na porta, uma donzela bonita abrisse a porta, aquela moça bonita, e o vento batendo no cabelo dela, dizia, bom dia, o que você quer? Eu ia ficar gago na hora, né? Então o meu medo era esse. E aí eu falei para ela, vó, eu não vou pedir não. Vou pedir não. Ela disse, é melhor você pedir sim. Vê que ela pegou firme comigo, funcionou, né? Pegou firme comigo, a avó Bárbara, que Deus abençoe. Acende a luz do bem que onde estejas, com quem te encontres e em todo lugar. Que lindo, né? Acende a luz do bem, onde você estiver, com quem você estiver, em todo lugar. Liberta-te do apego, a fim de transitares em paz e poderes alçar voos de plenitude. Sem libertar do apego, não tem plenitude. Então, se a gente quiser transitar em paz, com apego, não tem paz. Então, tem que libertar do apego para ter paz. Veja que ela dá conselho para a gente nesse finalzinho. Começa exercitando o verbo servir nas tuas experiências diárias, mediante gestos simples de simpatia, até conseguires a doação de tudo que retém na retaguarda. Verdadeiramente livre é aquele que tem, em qualquer condição, encontra-se feliz e pleno. Verdadeiramente livre é aquele que, em qualquer condição, encontra-se feliz e pleno, sem medo do futuro, nem angústia do presente. Que legal! Então, o que é felicidade? É quando a gente... Por isso que o livro é Seja Feliz Hoje. Felicidade é quando a gente consegue ser feliz, quando a gente não tem medo do futuro e nem angústias no presente. E quem é que provoca angústia no presente? O apego. Quem é que mete medo no futuro? O apego. A escravidão ao apego. Essa conquista, verdadeiro tesouro, somente se consegue através da renovação interior para o melhor e do hábito e exercício da solidariedade humana. E aí ela encerra dizendo: a liberdade externa tem sido meta relevante da solidariedade na superação dos preconceitos e privilégios infelizes, impostos pela estupidez ancestral de superioridade de classes sociais, de credos, de posse, em luta pela igualdade de todas as criaturas humanas. Não te satisfaças, porém, somente com essa conquista. Vai além, ser livre do egoísmo e das suas mazelas perturbadoras. Então ela fala o seguinte, né? A liberdade externa tem sido relevante da sociedade na superação dos preconceitos e privilégios infelizes. Então ser livre, né? Ter o país livre da dominação dos outros países é interessante, imposto pela estupidez ancestral de superioridade de classe social, de credo, de posses, em luta pela igualdade de todas as criaturas humanas. Mas, no entanto, ela fala, isso não é suficiente, né? Vai além, né? Vai além. Seja livre do egoísmo. Busque a liberdade do egoísmo e das mazelas perturbadoras. O egoísmo é o causador de todos os males da humanidade. Aí ela diz assim, encerra dizendo: viverás além da morte e te utilizarás dos tesouros de amor que conquistas, que consigas acumular na transitória jornada carnal. Que lindo, né? Vives além da morte. Pensa que a vida vai além da morte, né? Vives além da morte e utiliza os tesouros de amor que consigas acumular na transitória jornada carnal. Então, eu não é que eu vou jogar fora tudo que eu tenho.
O que eu conseguir, eu vou usar para ajudar. Vou usar para melhorar o mundo. Vou usar para o bem. Mas sabendo que é transitório. Vivas além da morte. Saber que é transitório. Que não pertence a mim. Que é temporário. Né? Saber disso. Terminamos então, pessoal, para o mês de julho. Julho, você tem a data, José? Não, né? Para o mês de julho, o que vai ser a aula aqui? Você falou, não falamos hoje? 14. Então vamos botar 15, né? Provavelmente, pessoal, no mês de julho, será no dia 15 de julho. Vou olhar, já vou publicar o cartaz hoje, para não haver confusão. Mas eu acho que é provavelmente 15 de julho. Né? É domingo, né? Provavelmente é 15 de julho. Então, ó, é o livro, vocês podem adquirir aí, ó. É o último livro da Joana de Ângeles. Seja Feliz Hoje, psicografia do Divaldo Franco, editora Leal. Se não tiver na livraria do seu centro espírita, na livraria que você procura, você pode comprar pela internet, né? Você pode comprar aqui pela nossa livraria virtual também. Você pede aqui e a gente manda pelo correio para você, tá bom? O preço de capa, não está aqui não, deve ser R$35, R$40 o preço do livro. E a próxima aula, a aula do mês de julho, olha que lindo, é a aula 16, o nome é Saudade de Jesus. Eu já estou emocionado só de ver o título, Saudade de Jesus. Vai estar na página 77, é a aula número 16 do livro Seja Feliz Hoje. A previsão é dia 15 de julho, a próxima aula. Essa aula é sempre uma vez por mês. Então você agora, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar compartilhado em todos os meus perfis do Facebook. Eu peço a você também que compartilhe. Você pode gerar um link e mandar para o WhatsApp para viralizar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo do curso psicológico da série Joana de Ângeles. Você também pode acessar isso através do aplicativo, o aplicativo chamado Espiritismo. Vai aparecer lá a foto do Allan Kardec, de Jesus, do Chico Xavier, a minha foto pequenininha deles, grande, a minha pequenininha, né? Espiritismo. Todas as aulas, todas as palestras espíritas estão lá nesse aplicativo chamado Espiritismo, tá no Play Store, tá bom? Quem tem Android, quem não tem, a gente não conseguiu ainda postar. Estamos atrás de um patrocinador para postar nos que tem iPhone. iPhone é coisa de gente chique, de gente rica, então é caro. Então quem quiser patrocinar, levar o aplicativo para o iPhone, está à disposição. E vamos então caminhar para o encerramento. Antes disso, vamos colocar aqui algumas observações de quem estava participando, conforme é nosso hábito. Vamos lá, temos um monte de gente aqui que chegou depois. Vamos lá, já foi aqui. Inácia Souza, já estou até melhor. Legal, Inácia, recebeu as nossas vibrações, já melhorou da coluna. Ivana Santos assistindo aí firme, né, Ivana? Abraço para você, abraço para todo mundo aí de Nova York, hein? Ivanete Ogione, Florindo, Gustavo César Candolfi, Renata Gomes Araújo, também estou assinando para você, Renata, Vera Menezes, abraço, Vera, João Mendes Ramos, Brás Rodrigues, um abraço, Cláudia Andrade. E aí, Cláudia, vim para cá, mulher, participar de perto aqui da Joana. Vera Menezes está dizendo boa noite. A Cláudia está dizendo boa noite. Boa noite, Cláudia. Está todo mundo aqui mandando boa noite para você. Marília Rocha, obrigado, amigo, pelo esclarecimento. Estou de acordo com a sua explicação. Um abraço de Portugal. Desculpa, Marília. Estava confundindo você com a outra Marília Rocha aqui. Tem uma amiga que chama Marília. Ela só mora em Portugal. Que bom que você gostou, Marília. Eu estou para ir para Portugal entre novembro e fevereiro do ano que vem. Estou olhando aí preço de passagem. Assim que a minha agenda estiver pronta, eu te aviso. Vou passar aí 2 semanas em Portugal. Vou eu e Sócrates. Sócrates é meu filho.
e Giovanni Mota, vamos lá, quem mais? Maria Clara Batista, a Ivana está dizendo, esses estudos são ótimos e bem profundos. Manuel Sampaio Júnior, ei Júnior, bom te ver por aqui, cara. Olha só, eu estava conversando com a Marília pensando que é a nossa Marília aí, mas não é lá de Portugal. Mas é bom te ver aqui, Júnior. André Petrilo, a Chile Sampaio está sempre aqui também. Adelino Vargas, está acabando já, Ilza. Renata Botelho, Vera Menezes dizendo, minha net caiu. Adalgisa, sem vergonha, Adalgisa, podia estar aqui, hein, Adalgisa? Já está mandando um abraço para você, está dizendo, por que a Adalgisa não veio? Maritza Costa. Ei, Maritza, como é que está o pessoal de Santos Dumont aí, terra do nosso pai da aviação? Renata Gomes, obrigado por essa linda explicação. A Vera Menezes, que bom, Luiz, participar desse evento. Maria dizendo, seja bem-vindo ao Centro Maria de Nazaré, em Águeda. É lindo, Maria Nazaré. Então, Marília, quando tiver pronta a minha passagem, eu vou ligar para vocês para agendar aí, para voltar ao Maria de Nazaré. Né? Eu me sinto bem em casa aí. Um abraço ao seu Joaquim, aos amigos aí de Maria de Nazaré, tá bom? Vamos então, partindo para a parte final, eu vou pedir, pode ser já, você quer fazer, Magda, a oração? Então, eu pedi a Jailza para fazer a oração final. Não estou filmando vocês, o pessoal só vai escutar a voz, né? A Dalgisa está dizendo, cuidando da filha hoje. Está com a Ana Luísa. Um abraço, Ana Luísa. Tá certo, Dalgisa. Tem que mamaricar aí a Ana Luísa. Tá bom? Então vamos à oração para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos agradecer a Deus, que é o nosso Pai Criador, a Jesus, que é nosso irmão mais velho, aos nossos amigos espirituais que fazem parte de nossas vidas e que estão aqui conosco participando deste estudo. Nós só temos que agradecer e também pedir a Deus proteção para mais essa semana que se inicia. Envolva os nossos amigos que não puderam estar aqui conosco hoje nesse estudo, e que no próximo mês possamos estar novamente reunidos para mais um estudo da Joana. Que ela possa nos acompanhar, nos proteger, que os bons espíritos possam estar presentes no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, que assim seja. Quando eu escolhi a vida no convento, eu encontrei muitas resistências dos meus pais. Meu pai sonhava em me ver casada com um homem de posses, para que nossas famílias pudessem gozar de mais poder, manter o nome, o sobrenome que era importante. Minha mãe se decepcionou, porque ela gostaria de ver os netos, as crianças correndo pela casa. Era o apego a mim, o apego ao meu futuro, o que não lhes pertencia, porque o meu presente, o meu futuro, pertencia exclusivamente a mim. Então eu fui para a clausura, desapegando-me de tudo. Lembro-me que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi tirar todos os meus anéis, os meus colares, os meus brincos e colocar numa caixinha e entregar para a madre, para que ela pudesse transformar em pão para os pobres. Porque a Europa, a Itália, passava por uma fase muito difícil, de muita pobreza. E na clausura, eu pensei, agora eu sou uma irmã de Jesus. Agora eu sou pobre. Eu votei pobreza, celibato e obediência a Deus.
com as orações, com os estudos, com as reflexões, junto à Madre Joana, fui aprendendo que, na verdade, eu era escrava do senhor apego. Eu possuía muito. Minha alma era inquieta. Os bens materiais eram apenas a demonstração da minha escravidão. E nos estudos do Evangelho, e nas reflexões e orações profundas, fui me desapegando, fui me libertando dessa escravidão. E aos poucos, fui me encontrando com Jesus. É difícil se libertar de um Senhor tão sutil, tão perverso, tão malicioso, tão sedutor. Mas é possível. É possível quando se tem como luz o Evangelho de Jesus. Muita luz a todos. Muita paz. Irmã Francisca. Muita luz a todos. Até o nosso próximo encontro. Terça-feira a gente tem programação dupla. 8h15 da manhã. Você no Divã, pela Rádio Cultura de Alfredo Chaves, que vai ser transmitido pela internet do www.culturaalfredense.com. Ou então, vamos tentar transmitir aqui pelo Facebook também, se for possível. E à tarde, a 1h da tarde, Você no Divã, que é aquela live que a gente faz aqui pelo Facebook, tá bom? Nos vemos até lá, até terça-feira então. Muita luz a todos.